Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Eu estou muito feliz em poder estar de volta. Estou aqui no Bosque Municipal novamente. Eu gosto muito de gravar aqui porque eu dou uma caminhadinha aqui, entendeu? Muito maravilhoso esse lugar, aqui na cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso. Resolvi trazer uma palavra para vocês enquanto dá o meu horário de trabalho aqui. Como eu disse nos outros vídeos, eu deixo o Isaac aqui às 7 horas no colégio dele, que ele estuda. E a partir das 8 eu começo o meu trabalho. Só que eu tenho que esperar um pouco para dar o horário, né? Porque eu deixei ele 7 lá no colégio. E aí eu venho para cá pro bosque, dou uma caminhadinha e falo com vocês. Sempre trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu quero dizer para vocês que estou feliz em poder estar de volta. Estou muito feliz mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui a pista de caminhada para vocês aqui. Muito bom. Aqui é uma área grande aqui. Um bosque municipal muito bonito, muito legal. E eu resolvi falar um pouco rapidamente sobre o Salmo 23, né? Se eu não me engano, o versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha, eu estava pensando um pouco sobre isso e a palavra de Deus me leva a fazer uma reflexão, uma meditação nesse texto. O mesmo salmista, ele fala em outra parte do livro dos Salmos, ele fala: qual é o homem que poderia se livrar da morte? Ou qual é o homem que poderia se livrar do poder da sepultura? Eu estava pensando aqui como que é profundo isso. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que o pecado gerou a morte. O pecado, ele é o criador da morte. Deus, ele permitiu que o homem morra porque o homem mesmo cavou a sua sepultura. Ele mesmo procurou essa morte, porque a ordem era não desobedecer a Deus. E pecado é desobediência. Desobedeceu, gerou o pecado. A desobediência gerou o pecado. E o pecado gerou a morte. E o pecado, ele passou, né? O pecado e a morte passou a todos os homens. Todos os homens. A Bíblia fala de 2 homens que não morreram. Até agora. 2 homens que não morreram. O restante todos morreram. Você que conhece a palavra de Deus sabe muito bem que Enoque e Elias foram arrebatados, trasladados até Deus para não ver a morte. Isso aí é Bíblia. Aí tem gente que fala: Moisés não morreu. Moisés morreu. A Bíblia fala que ele morreu lá no Monte Nebo. Ele morreu lá. Deus mostrou para ele a terra de Canaã, ele viu tudo, mas falou: mas você não vai entrar lá na terra, você vai morrer. Alguém pode interpretar assim: mas se Moisés não entrou na terra de Canaã, o que aconteceu com ele? Ele foi salvo, porque a terra de Canaã simboliza o milênio, a vida eterna, o reino futuro. Outros interpretam que a Canaã revela a eternidade, entendeu? Canaã revela uma terra prometida, revela o reino milenial
que vai acontecer agora no final da grande tribulação. Mas o assunto aqui hoje é morte. O assunto aqui hoje é morte. É um assunto que não é muito agradável, mas é bom a gente aprender, porque todo homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso segue-se o seu juízo, né? Seu juízo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Enoque e Elias, porque nós temos que interpretar a palavra de Deus para a gente não criar confusão e não fazer juízo próprio no tocante ao que aconteceu com Enoque e Elias. Entendeu? Enoque e Elias. Eles foram trasladados para não ver a morte. A Bíblia fala. Eles não viram a morte. Porque todo homem, quando ele vai morrer, possivelmente, todos veem a morte, ele sabe, ele sente no momento que ele vai morrer. Ele vai ter que encarar a morte. A única diferença aqui, irmão, é que Enoque e Elias, Deus permitiu que eles passassem por uma transformação sem ver a morte. É o que vai acontecer com a igreja no final da grande tribulação, quem estiverem vivos. O que eu falei de Elias e Enoque no começo, mas que 2 homens até agora não morreram, mas tem mais uma multidão de pessoas que não vão morrer no final da grande tribulação, não vão morrer. Por quê que não vão morrer? Porque a Bíblia fala, a Bíblia tem uma promessa para os santos do futuro. A Bíblia fala sobre as 2 testemunhas que vão reinar, que vão pregar, digo melhor, o Evangelho na grande tribulação. As 2 testemunhas é o povo que Deus está preparando agora nessa reta final, nesse mundo que estamos vivendo agora, com conhecimento cétropo, 7 vezes mais de conhecimento. Olha, as pessoas que fazem parte das 2 testemunhas no final da grande, que vai pregar nos 3 anos e meio da grande tribulação, entendeu? Que vai pregar no período da grande tribulação, essas 2 testemunhas vai ter 7 vezes mais conhecimento do que Salomão, vamos dizer assim. 7 vezes mais sabedoria e conhecimento do que Salomão. Por quê? Porque Deus vai estar nelas realmente, pregando na grande tribulação. Deus vai usar o Espírito eterno, o Senhor Jeová vai usar as 2 testemunhas para trazer a palavra do Senhor, para pregar na grande tribulação. Mas alguém pode falar, mas como que fica agora o arrebatamento antes da tribulação, pastor? Isso aí não existe. Não existe arrebatamento antes da tribulação. Quem prega isso aí está pregando heresia. Quando eu vejo alguém pregando um arrebatamento antes da tribulação, a primeira coisa que eu penso é falar assim, esse irmão não conhece nada da palavra de Deus, é zero. Não conhece nada. Porque o camarada que tem coragem de pregar um arrebatamento secreto antes da tribulação, ele realmente não conhece. Ele não estuda profecia, ele nunca estudou os profetas, ele não medita nas profecias. Ele simplesmente é um papagaio que fica ouvindo história de caruchim, história de teólogo, que acha que sabe as coisas e não sabe nada, história de vendedores de livros, entendeu? Que usa o Evangelho para faturar, para ganhar dinheiro. Como vocês sabem muito bem que está cheio de pessoas que pregam por aí. Eles têm um repertório que eles pregam, e eles pregam no Brasil inteiro. Eles têm aquele repertório dele, e levam um monte de livro, entendeu? Para vender. O negócio é faturar. Eles andam de igreja em igreja
vivendo de oferta dos irmãos, entendeu? Chega lá, prega uma mensagem aqui em Tangará hoje, aí prega outra lá amanhã lá em Juína, prega outra lá em Colniza depois, prega outra lá em Rondônia, em outras cidades lá, mas a mesma mensagem. Se você acompanhar esse cara sem falar nada, sentar lá no último banco da igreja, você vai ver ele repetindo as mensagens em muitos lugares que ele seja, porque ele tem aquilo gravado na cabeça, ou ele tem escrito lá num papel, e ele fica repetindo aquilo lá. Por quê? Porque ele é pobre. Ele não tem conhecimento nenhum de Deus. Aí fica pregando, porque Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja antes, entendeu? Mas na verdade não vai acontecer isso. Ele vai arrebatar sim a igreja, ele vai arrebatar, mas ele vai arrebatar a igreja no final da grande tribulação. Ele não vai arrebatar um povo aqui da terra antes da tribulação. Ele vai arrebatar depois da tribulação. Antes não. Não tem base bíblica nenhuma. Se você estudar o livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, sem estudar o capítulo 1, você não vai entender nunca a verdade sobre a vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus, ela vai vir no final da grande tribulação, ela não vem antes. Ele já veio uma vez em carne e virá outra vez em espírito, no corpo glorioso, para ressuscitar os seus, transformar os corpos dos seus e tirar da terra e derramar a última taça da ira de Deus sobre o mundo. Isso aí eu estou cansado de falar no meu canal, mas é um assunto que tem que ficar repetindo, sabe? Porque o povo é tão duro que o povo está achando, vive uma vida desconcertada, uma vida longe de Deus, uma vida sem conhecimento, não se dedicam, só estão preocupados com as coisas daqui, da terra, com dinheiro, com fama, com poder, edificar, plantar e colher, e comer e folgar. As pessoas não estão preocupadas com a salvação. Aí fala a salvação, não, porque Jesus é amor, é porque Jesus, ele é amor sim. Porque Jesus é misericordioso, não vai deixar nós sofrer, nós não vamos ver a tribulação. Você está enganado, meu amigo. Eu, se eu fosse você, já ia colocando a sua barbinha de molho, já ia começar a prestar atenção e se cuidar, porque olha, o tempo está chegando. O tempo está chegando. Nós estamos perto aí. Mas como o assunto hoje é morte, eu quero resumir o meu vídeo falando sobre isso. Vai ter uma multidão que vai fazer parte da grande tribulação com conhecimento certo por as duas testemunhas. Uma parte de Judá e de Efraim, da casa de Israel dispersa, que hoje são gentios, que estão sendo resgatados por Jesus Cristo. Esses aí vão, no final da grande tribulação, muitos vão ser transformados. Esse povo da reta final vão ser transformados, sim. Nem todos, né? Porque vai ter uma parte que vai estar nos desertos, aqueles que aceitaram Jesus com a pregação da grande tribulação. Esses aí não vão ser transformados. Alguns sim, mas a maioria não. E muitos deles também não vão morrer e vão ficar no milênio fisicamente, e vão enfrentar e vão reconstruir o mundo durante 1000 anos, governado pela igreja, governado pelo povo de Deus, que reinará com Cristo durante 1000 anos. Mas a morte, ela é real. A Bíblia diz: qual é o homem que poderá se livrar do poder da sepultura? Ninguém. Todos vão morrer. Todos vão morrer. A maioria das pessoas morrerão, entendeu? Exceto essas duas pessoas que eu disse, Enoque e Elias, e a igreja da reta final, mas os eleitos. Porque tem gente que acha, o cara aceitou Jesus, já vai fazer parte da igreja. Está enganado. A igreja são escolhidos no meio dos crentes, não é do meio dos ímpios, no meio dos crentes. Deus vai arrebatar sim um povo, sim, quando terminar a grande tribulação. Mas a maioria das pessoas vai morrer. Só que, o que eu quero dizer para vocês? O salmista disse ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse, presta atenção,
entendeu? Nós não estamos andando no vale da sombra da morte agora. Quem tem Jesus está livre da morte. Ele vai morrer fisicamente, mas eu quero falar da morte eterna também. O perigo que Davi estava falando da morte eterna. Ele não estava falando da morte física. A morte física, o homem vai morrer mesmo, vai para a sepultura, tá? Mas se ele tiver Jesus, ele vai ressuscitar. Agora, o vale da sombra da morte é muito perigoso, porque tem gente que vão morrer e não vão herdar a vida eterna. Então tem que ter muito cuidado com isso, meu irmão, porque às vezes o homem entra no vale da sombra da morte. Quando é que o homem entra? Pode entrar, ou quando ele entra no vale da sombra da morte? É quando ele começa a procurar a morte com os seus próprios pés. Quando ele procura viver no erro e não se humilha, não se arrepende dos seus pecados e persevera no erro. Ele entra no vale da sombra da morte. E quando ele está no vale da sombra da morte, ele pode morrer sem salvação e sem esperança e sem a vida eterna. Mas o salmista disse: ainda que eu andasse, é possível o homem andar no vale da sombra da morte, mas se ele vigiar e se arrepender dos seus pecados e voltar para trás e fazer um conserto, ele não vai morrer ou ser pego de surpresa pelo poder da morte, entendeu? E o Senhor Jesus resgata ele do vale da sombra da morte. Aí tem gente que fala: a pessoa que passou pelo vale da sombra da morte é aquele que ficou doente, estava quase morrendo, Jesus curou. Pode até ser isso aí, mas é muito mais profundo isso aqui. O perigo do vale da sombra da morte é quando o homem está andando. Às vezes ele é um crente e ele começa a fazer coisas que não deve, coisas erradas, e ele deixa-se levar pelo engano da morte e do diabo, entendeu? E aí, se ele partir para a eternidade daquela situação, ele poderá morrer dentro desse vale da sombra da morte, sem condição de sair de lá. Porque a única pessoa que pode tirar o homem do vale da sombra da morte é Jesus. Ele pode tirar. Mas quando a pessoa reconhece e se arrepende dos seus pecados. Tem pessoas que têm os pés apressados para a morte. Você procura a morte com os seus próprios pés. Você procura a morte com as suas próprias mãos. Você procura a morte com a sua própria cabeça, com a sua própria mente. Você maquina o mal e vai atrás do mal e deixa de fazer o bem, e deixa de andar na presença de Deus para andar no mundo. Tem pessoas que querem servir a Deus e servir o mundo, entendeu? Por isso que eu quero deixar esse versículo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o crente, se ele tiver o temor de Deus, ele pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não teme nem o mal. Por quê? Porque o Senhor está com ele, entendeu? Se ele vier a morrer, mas ele se consertou e ele não está fazendo nada que desabone a sua fé, a sua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai alcançar de Deus essa dádiva, essa salvação prometida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho pleno, puro, o Evangelho que salva, que transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amigo, às vezes uma doença muito grave, pode ser um vale da sombra da morte, às vezes uma perseguição muito grande, um atentado, entendeu? Mas Deus livre, porque você passou por aquilo ali, mas você está seguro em Deus. Você está seguro em Deus. Você está protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu fico com essa palavra: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor Jesus, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está vendo? A vara de Deus é a vara da repreensão, e o cajado é a vara
que apacenta, que consola a ovelha, entendeu? O cajado, ele tem uma curva na ponta, ele tem um gancho na ponta. Por quê? Porque se a ovelha cai dentro do espinho, do vale da sombra da morte, Deus vai e puxa com aquele cajado para fora. Uma comparação assim para nós entender. Ele tira de lá, das garras do inimigo de Satanás. Porque aquele que é de Deus, o Senhor cuida dele. Mas precisa ter um arrependimento. Isso aqui para mim não dá, eu vou fugir disso aqui, vou sair fora disso aqui. Porque se eu perseverar nisso aqui, eu vou perder minha alma e minha salvação. Então, fique com esta palavra. Que Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo, irmão. Faça seu comentário. Eu quero ver hoje à tarde ainda quantas pessoas que se inscreveu. O meu canal é novo, está crescendo muito lento. Eu estou procurando investir mais um pouco no meu canal agora, mas eu preciso da tua ajuda. Se inscreva, irmão, não deixe de se inscrever. Dá o seu joinha lá, dá o seu like, para que o YouTube possa divulgar mais, fazer o meu vídeo rodar mais, alcançar mais vida para a glória do nome do Senhor. Fique com Deus, Deus te abençoe.